Voltando, vamos lá, a hora que Mariana aparecer aí. Mariana, vamos lá, Mari. Tudo bom, Carla? Inayá, Carla, Robson. Pronto, Mariana. Vamos ver Mariana aqui. Mari. Esperando, Mari. Né, Mari? Oi, Mari de lencinho, tá olá, linda. obrigada. A gente tem que fazer um shape aqui, nessa parte. Se preocupar com essa parte aqui, ó. Anéis. Daqui para baixo aqui não tem que se preocupar muito, não, mas é, o shape tem que estar bonitão. A Vamos senhora de lá. olhinho preso também, chique. Obrigada. Então, vamos lá. Você elencou algumas perguntas ou quer começar a ler do pessoal? Como é que você quer fazer? Eu acho que por enquanto ninguém mandou questões aqui, não. Boa tarde. Mas eu queria começar. Desculpa, na primeira etapa não tinha, não, eu vi vários comentários, mas aí eu não vi. Eu não me ative se teve alguma pergunta específica. Realmente o pessoal foi comentando, né? Algumas pessoas foram falando até de algumas coisas assim, em relação a você foi falando, trazendo alguns estudos. Uma colega mesmo trouxe Freud, Abraão também trouxe algumas coisas. Mas pergunta eu não prestei atenção. Pode ser até que tenha tido, mas eu não me ative. Agora eu queria Sei. saber se podia começar com algo meu. Oh, claro! Fica à Pode? vontade. Tá. A senhora falou, né? É que eu tô com o notebook do lado. Sobre a questão dos arquétipos, que né, é algo bem marcado assim na teoria de Jung, né, dele. E você acha assim que qual arquétipo nesse período pandêmico está sendo mais ressaltado, digamos assim? E se você acha que seria possível, até dentro da teoria de Jung mesmo, ser criado um novo arquétipo agora que continuasse perdurando pelas gerações seguintes? É, muito boa pergunta, as duas perguntas. Não tem, não, nunca, isso é muito importante, gente. Eu quero que vocês façam assim uma imagem, vocês façam uma relação, pensando na mitologia grega, que é a referência que eu estudei, do Olimpo. O Olimpo não tem um deus, não é um deus. Ainda que tenha Zeus, que representa esse arquétipo maior, é povoado por vários deuses. Então, assim como o nosso psiquismo é muito rico de arquétipos, estão todos ali, é uma população, vamos dizer assim, na sociedade é a mesma coisa. O arquétipo é uma constituição, né, do inconsciente coletivo que vai se manifestar nos indivíduos. Ele não tem um lugar, ele se estabelece na dinâmica psíquica. Então, o que acontece? A gente não pode eleger um. Mas o que vai acontecer tem a ver também com uma pergunta aqui sobre a persona, que eu acabei esquecendo, que alguém botou assim, arquétipo é o oposto de sombra? Não, a sombra é um arquétipo. Então, o que acontece? Há situações que vão emergir, vão precisar, vão demandar, não existe construir um arquétipo novo, Mariana. Os arquétipos estão sendo atualizados. Eles desde que o homem começou essa investigação, eles já estavam postos aí, eles já existiam, mas o homem não tinha feito contato com eles. A partir do desenvolvimento da teoria de Jung, que começou a se falar, que acredito também, e já li algumas coisas sobre isso, que arquétipo não foi só Jung que falou de arquétipo. Ele postulou, né, a teoria, mas tiveram outros autores que fizeram relações aproximadas com o conceito de arquétipo de Jung. E lembrando que Jung bebeu na filosofia e bebeu na mitologia. Então, a psicologia ela vem nortear e conceituar algumas coisas que já existiam antes da psicologia existir, né? Então, nesse sentido, o arquétipo ele vai sendo atualizado. Então, a gente não vai criar um novo, mas vai ter uma demanda para a atuação dele, para a experiência dele nesse tempo histórico. Então, no tempo histórico da pandemia, 2020, vai haver uma atualização do arquétipo. Nesse caso, o arquétipo mais explícito é Thanatos, que é o arquétipo da morte, é o arquétipo, né, que está relacionado a esse deus, mas também tem o deus Pan, que é o responsável também por essa pandemia, né? Então, o Deus que causa o pânico, que causa essa turbulência. E aí a gente vai ter também os arquétipos que estão ali sendo atualizados o tempo inteiro.
Em algum momento, por exemplo, parte da população está vivendo a possibilidade de ficar mais com a família. Essa população que está vivendo a vida familiar, mesmo com os conflitos, né, com os desafios do que a vida familiar traz, de estar ali junto todo dia, está atualizando o arquétipo de Hestia, por exemplo, que Hestia tem toda essa representação de cuidar da lareira, lareira, né, no sentido desse fogo que aquece as pessoas, é a responsabilidade de Hestia. Está atualizando Deméter, está atualizando, é interessante, né, porque aí qual seria a representação do arquétipo paterno? São vários arquétipos do masculino que podem estar entrando também e oportunizando o trabalho no arquétipo paterno, não tem um arquétipo só. Então, a gente vai ter um trânsito e um revezamento. E vamos ter Eros também, com muita força. Porque Eros é a sombra de Thanatos. Toda vez que tem uma coisa na persona, Jung é assim o tempo inteiro. No psiquismo vai ter outra na sombra. Ela não existe, outra e outras. Ela não existe aparentemente. Eros vai esconder Thanatos. E Thanatos vai esconder Eros. Os dois coexistem, sabe? É essa representação mesmo, gente. É essa representação mesmo do positivo, do negativo, do branco, do preto, do dia e da noite, do tal, que eu falei no primeiro encontro, né? Nosso primeiro encontro, que Larissa também gosta muito do tal. Então, que é o caminho, que é esse encontro entre os opostos. E o que acontece? A gente, por exemplo, a gente agora aqui são 15h42, por exemplo, tudo bem. Não existe a noite? A noite está aí. Só que a noite não está nesse tempo agora. Daqui a pouco a noite. E o dia foi para onde? O dia está aí. Só que ele não está atualizado. A dinâmica do psiquismo é assim, ela não se atualiza, ela coexiste, vive o tempo inteiro, mas ela vai sendo atualizada. E à medida que ela vai sendo atualizada, as pessoas podem reconhecer ou não reconhecer. Algumas pessoas podem ficar presas somente nessa representação de Thanatos. De Thanatos do ponto de vista do arquétipo extremado, entendeu? Constelado no complexo. Então as pessoas só vão falar da morte, da ameaça, do contágio, aquilo que eu comentei. Outras vão descolar dessa situação, não vão ficar tão presas a isso. Mas a gente tem que lembrar que isso está o tempo todo na nossa vida. Não é agora com a pandemia. A gente não tem controle de nada, nunca teve. Só que com a situação da pandemia, da quarentena, do vírus, a gente está se dando conta que não tem controle. Está aparecendo mais, está evidenciando mais ao ser humano que ele não controla. Então, isso está ali explícito. Mas quando é que controlou? Quando é que o ser humano realmente controlou as coisas? É apenas uma ilusão, né? A gente vive muito dessa ilusão e a gente vai seguindo nela. Então, portanto, essa pergunta, né, de que qual seria o arquétipo, são vários, vai depender do momento e vai depender do que aquela civilização está pronta para atualizar ou está pronta para ver. E também é importante lembrar, eu adoro isso, da força luminosa dos arquétipos considerados aparentemente negativos. Porque lembra, gente, arquétipo não tem positivo e negativo. Então, Thanatos, vai ser Thanatos que vai possibilitar as pessoas olharem para si e começarem a se cuidar mais. É uma ameaça de morte que faz eu pensar na vida. Se eu estiver acomodada, achando que está tudo bem, vivendo só Eros, como se fosse possível viver Eros só, porque isso é alienante, mas tem gente que acha que dá para viver só Eros ou só Afrodite e tal, eu vou ficar polarizada nisso e não vou ver a criatividade de Thanatos. Thanatos, todos os arquétipos são criativos. Então, o que acontece? Eu tenho que olhar também para a força que tem a ameaça da morte. A ameaça da morte tem a força da vida. Porque aí eu vou... Por que as pessoas precisam usar álcool gel e lavar as mãos? Não precisa. Não precisa. Qual o problema, né? Elas fazem isso porque elas querem viver. Então, o arquétipo da morte alavanca o quê? O viver. E o tempo todo é assim. Eu acho que... Larissa vai falar melhor, né, sobre a pulsão de morte, mas eu acho que Freud também trabalhou nesse fluxo de pulsão de morte e pulsão de vida.
O tempo todo, porque não é... Agora, quando a gente fica cristalizado em uma coisa só, a gente só consegue ver aquele lado. E aí a gente polariza e o arquétipo aí se manifesta em forma de complexo constelado. Certo? Mas todos estão aí. É uma multidão. A gente está assim com eles o tempo todo povoando a nossa casa, a nossa vida. Nosso psiquismo, gente, é uma galera. Por isso que Hillman diz, quem de Íris está aqui? Quem de Íris está nessa palestra? Quem de Íris? Porque em mim habitam vários. E nesse momento eu estou acessando alguns. E estou deixando outros. Não estou cuidando do meu filho, por exemplo. Não estou cuidando da casa, agora, nesse exato momento. Estou cuidando da minha profissão, da minha persona de professora. Mas daqui a pouco vai acabar a interação. Eu vou cuidar da minha casa, vou acionar a Estia. Vou acionar todos esses arquétipos que eles estão aí a serviço da humanidade. É para a gente deitar e rolar com eles. Alguém colocou alguma coisa sobre... alguém perguntou aí de uma divisão de neurose, psicose e perversão. Mas antes, alguém colocou falar sobre o tarô. Ó, gente, eu não tenho domínio sobre o tarô, assim, para poder fazer uma palestra sobre tarô. A gente pode pensar em convidar uma pessoa. Eu gosto, eu sou simpatizante, leio sobre o assunto, mas não é um assunto que eu domino. Eu não desenvolvi técnicas, nenhum trabalho voltado para o tarô. Eu sei que, né, tem tudo a ver com Jung, mas eu não dou conta de falar, né, de fazer essa correlação. Mas eu sei que tem os arcanos, que são representações arquetípicas. Na jornada do herói também tem essas representações, né, do arquétipo de cada fase da jornada do herói. E Jung prefaciou o I Ching, né? O I Ching eu estudei um pouco mais do que o tarô, né? Eu estudei o I Ching na formação. Então, eu tenho uma visão, mais ou menos, desse oráculo, né? Do I Ching. Mas do tarô eu não tenho domínio. Então, teria que chamar uma pessoa que trabalha com isso. A gente pode colocar isso como uma perspectiva em algum momento. Mas fica muito específico, né? Um tema específico de pessoas que gostam dessa área. É como falar de caixa de areia, é como falar de temas específicos. E esse momento do nosso trabalho, é bom a gente deixar claro, a gente está trabalhando fundamentos e a gente está trabalhando uma ponte com a psicanálise. Né? Então, não é o trabalho aqui das interações, não é de psicologia analítica só. Porque aí seria, vamos pensar, um capítulo dos pós-junguianos para a gente poder avançar nessa conversa sobre o tarô. Então, não cabe no nosso programa. A gente não dá conta de tudo. Né? A gente tem... E entra aquela questão da ânsia do que cada um deseja, né? Do que cada um quer, do que cada um gostaria de ouvir. Mas a gente tem um programa, e o programa é dialogar com várias linhas, com essas duas bases, psicanálise e psicologia analítica. Já é uma boa aventura, já é uma grande aventura. Então, a gente não tem como ainda colocar esses temas específicos, são muito específicos. E a gente vai precisar de uma pessoa, de um profissional que trabalhe com isso, porque não acho legal eu falar de um tema que eu não domino, assim, que eu não utilizo no meu fazer profissional, eu não uso o tarô. Né? Eu sou simpatizante, leio, gosto, mas não tenho esse domínio para poder atender essa demanda da pessoa. Mas tem muita bibliografia sobre isso, tem muito assunto sobre isso, fazendo essa correlação da psicologia analítica. Bom, alguém pergunta aí, né, Mariana, sobre as estruturas. Então, Jung trabalhou sim com as estruturas, mas a perspectiva dele é diferente dessa classificação, né, que Freud faz. Ele traz as neuroses e as psicoses, né? Jung não fala muito da psicopatia, né? Ele não fala muito da estrutura da perversão, ele fala mais sobre a construção da psicose, que tem a ver com esse inconsciente aberto, e da neurose como uma patologia. Para Jung, a neurose é uma psicopatologia, inclusive se a gente pensar sobre a neurose do ponto de vista, né, do que a gente está vivendo hoje, que são sintomas mesmo da contemporaneidade, que são na área da neurose, eles são muito graves. E às vezes a gente tem uma ideia, a gente tem uma ilusão, sei lá, de achar que a psicose é mais grave. Tem coisas, tem patologias, psicopatologias da neurose, gente, que são
pesadas, que a pessoa é muito refém mesmo dessa estrutura, né? Então, ele vai investigar nessa área e ele vai dizer que neurose é uma psicopatologia e precisa de tratamento. Ele não traz a neurose como algo que é inerente, que é do sujeito, e a pessoa vai ter que... Ela, claro, faz parte da construção humana, mas ela tem que ser tratada. Então, os pacientes, ele relata muitos casos em várias obras dele sobre pacientes com neuroses profundas. Então, a gente não vai só... se a gente pegar aí vários transtornos da contemporaneidade, eles estão relacionados ao padrão da neurose. Eles não estão na psicose, né? Transtornos ligados a determinadas manias, fobias, determinados... Hoje, né, que a gente tem tudo quanto é TDA, TDAH, TOD, TED, TID, vários postulados aí, não é, Mariana? A gente tem várias referências aí que são do âmbito da neurose. Portanto, Jung trabalhou sim, classificou neurose e psicose. E assim, o que a gente vê se a gente for pensar na psicopatia, como uma psicopatologia também, mas não... eu acho, viu, gente, que um dos maiores legados de Freud é o estudo da perversão. Acho que a perversão não foi aquela história, né? Cada Teoria. Cada cientista vai aprofundar em uma coisa. Então, a perversão, a psicanálise é mestra em falar sobre a perversão. Acho que o que Jung vai falar é de egos alienados, de egos inflados, e que vão beirar, né? Dentro da neurose, a gente poderia classificar essa estrutura mais, né, psicopata, assim, dentro de neuroses muito intensas, né? Então, não há essa cisão tão bem pontuada como há por Freud. Mas, assim, neuroses muito obsessivas, muito, muito profundas, e aí elas vão... Até porque, se a gente parar para pensar, nosso sistema de construção social é perverso. Está estruturado dentro de uma perversão, né? Esse sistema social capitalista, escravocrata, ele é por si só perverso. Então, portanto, as pessoas que nascem desse sistema, são geradas nesse sistema, são educadas nesse sistema, vão ter uma neurose de perversão. E Jung tratou desse homem civilizado também, voltado para essa estrutura que constrói um indivíduo perverso, né? A gente tem a perversão aí como algo banalizado. Aí eu gosto muito de Roberto Crema, que aí já é da transpessoal, que ele vai chamar de normose, a patologia da normalidade. Eu gosto muito disso. Eu acho até que essa história do normal, aí vamos voltar ao normal, tá todo mundo querendo voltar para a normose, porque não tinha nada de normal, era tudo normótico. Né? Então, o Roberto Crema, ele tem um livro que chama Normose, a patologia da normalidade. É a banalização mesmo, as pessoas acharem que é normal um monte de coisa que não tem como ser normal. Então, a transpessoal tem uma excelente contribuição nessa linha, de que a neurose ficou, vamos dizer assim, café pequeno perto da normose, porque a gente acha que é normal, entendeu? Você olhar para uma pessoa que está passando fome, e às vezes nem olhar, né? Porque tem gente que nem olha. Então, é normal não olhar. Pessoa na rua, passando fome, vivendo uma situação de miséria, de invisibilidade... As pessoas banalizaram isso. Você sai da sua casa, na calçada tem um, ali tem outro, aquilo não afeta. A pessoa fica, às vezes, mexida, dá uma esmola, mas assim, o que eu estou dizendo em termos de sociedade, né, gente? Eu não estou falando de você. Estou falando a sociedade tem esse comportamento de banalizar. É normal, por exemplo, 24 de dezembro, a gente ir para o shopping e pegar 3 horas de fila, de engarrafamento, todo mundo acha normal, né? Tem que comprar o presente de Natal. Então, são essas normoses, que inclusive o coronavírus está ajudando a gente demais, porque não teve São João, não teve Dia das Mães, né? Começando lá, não teve Páscoa, não teve tudo normose, não teve Dia das Mães, como data comercial, gente, eu estou falando. Sim. Eu acho importante festejar, comemorar, ritualizar, mas como o comércio se utiliza disso, e a pressão agora que está sendo feita para abrir antes do Dia dos Pais, é de uma sociedade normótica.
É de uma sociedade que precisa dessas datas para explorar mais, ganhar mais dinheiro, né? E o sentido da data, o sentido mesmo do Dia das Mães, o sentido do Dia dos Pais, o sentido do Natal, se perde. Porque o sentido fica, né, em si mesmo, comprar presente, dar presente, né? Exatamente. Então, material. Tanto é que na época das eleições aí, algumas famílias não fizeram Natal, né? Não tiveram Natal, porque foi tanta briga no processo das eleições, que tanto grupo que se desfez, mas aí todo mundo fez as pazes na véspera do Natal, para depois voltar a brigar. Mas assim, por quê? Porque é um condicionante de uma sociedade que se instaura na perversão. Então, aí eu estou falando aí do campo de Larissa, mas que se instaura e começa a achar que está tudo bem. É assim que é. E a gente vai sendo levado por esse processo da construção perversa. É terrível isso é uma doença coletiva. E Jung fala disso, do homem civilizado completamente distorcido. Porque ele traz, né, a neurose como essa distorção. Que seria, hoje eu acho que Jung talvez chamasse de normose, como Roberto Crema trouxe, que é contemporâneo, né? E aí trouxe essa reflexão pra gente. O que mais? Abraão, nosso monitor, ele trouxe aqui, né? O psicótico se individua como? Como é o ego dele? É possível amadurecê-lo? Muito bom. Abraão sempre com as perguntas maravilhosas. As perguntas que deixam a gente assim muito bom, perguntas fundadoras. Então, o processo de individuação, ele tem que ter um serviço da consciência. Tem que ter uma tarefa da consciência. Como a psicose tem esse comprometimento da consciência, né? Existe, ali vai depender também do grau de psicose, do diagnóstico, do acompanhamento daquele psicótico, né? E eu acho também que a gente pode incluir aí o autismo, porque o autismo, né? O autismo está numa outra estrutura, que não é da psicose, mas tem autistas de alto funcionamento e que vão ter consciência do seu processo. Então, a gente, no momento em que tem uma possibilidade da consciência agir, que você encontra algum diálogo ali com algum ego, com uma possibilidade de estrutura de ego, a gente pode pensar em individuação. No momento, quando não tem, a gente não tem como potencializar essa individuação. Agora, é bom lembrar, é muito importante isso, viu, gente? Porque isso eu acho que vai na contramão de muita coisa. Que a psicose, muitas vezes, é o excesso da consciência. Entendam o que eu estou dizendo. Não é um ego que está sabendo completamente o que está acontecendo, mas em termos, às vezes, de visões que o psicótico tem, de verdades que ele traz, de inconsciente aberto, é a individuação da sua forma mais pura de manifestação. Mas não é uma individuação com esse trabalho que o ego precisa ter, que basicamente é mais estruturante na neurose do que na psicose. Mas essa pergunta de Abraão é fantástica, porque é a pergunta fundadora de Jung, como Freud também. Jung começou estudando as psicoses. Todo o trabalho, eu falei isso no primeiro encontro, né? Todo o trabalho da psicologia analítica para postular o que é inconsciente coletivo, o que é self, bebeu na psicose. Através da leitura dos pacientes, a possibilidade desse inconsciente aberto, os pacientes davam de presente, né, nos seus relatos para Jung essas visões que eles tinham. Então é como se ali não precisasse de individuação, sabe? Assim, é como se a questão da psicose não ambiciona a individuação. Porque a psicose em si já traz um inconsciente. Sei lá, eu tenho. Aí é uma visão particular, viu, gente? É minha pessoal. Bem pessoal. Eu acho que todas essas coisas que tiram, que a gente fica, né? Psicopatia, principalmente, fica todo mundo assim querendo aula sobre psicopatia. Fascina as pessoas. Quando a gente começa a falar desses temas, fascina na sala de aula. Todo mundo quer entender o que é isso, né? Essas estruturas que a gente tem mais dificuldade e tal. Eu acho que elas estão prestando um serviço tão profundo pra gente, sabe? Eu acho assim que
a gente conseguir se aproximar de uma pessoa psicótica, estabelecer um diálogo e conseguir, de alguma forma, entender aquele mundo, porque a gente fica querendo trazer o psicótico para o nosso mundo. E quem disse que nosso mundo é que é o certo? Isso aí eu acho que eu vou dar nó em muitas cabeças, tudo bem, mas assim, eu tô aqui também para isso. Quem disse que... Eu lembro que eu conversando com uma pessoa uma certa vez aí numa festa, eu não bebo muito, né? Gosto de beber um pouquinho, não tinha bebido nada. E comecei a conversar sobre esses assuntos. Aí ela chegou para uma amiga minha e falou assim, eu tô muito preocupada com Iris. Iris está falando umas coisas, umas viagens. Que é isso que Iris está falando? Eu falando dessas coisas, né? Das oportunidades que a gente tem com as patologias, com as neuroses, com as doenças. Tem um livro chamado A Doença como Caminho, que assim, o sintoma é a porta da saúde, né? Se você não, o sintoma é uma mensagem, o sintoma é uma metáfora. Se você não olhar para o sintoma, se você não ler, é uma mensagem cifrada. Você tem que decifrar. Mas a pessoa está ali falando dela. O sintoma, graças a Deus que ela está fazendo o sintoma. É ali a porta de entrada. Então, o processo depressivo tem a ver com isso. Assim, a pessoa está pedindo ajuda. É um ego que está precisando ser visto aí, ó, a depressão. Processo da neurose, né? A escuridão da alma, né? O escuro ao meio-dia, né? É a alma, é a dor profunda da alma. Então, eu penso que a psicose, se a gente puder e souber, a gente vai ter como transitar e entrar lá, sabe? Entrar mais lá. Eu percebo isso com o autismo muito fortemente. Ao invés de você ficar querendo trazer a pessoa para cá e enquadrar ela nesse mundo que está cheio de, sabe? Aí alguém vai dizer, poxa, mas espera aí, né? Esse mundo é razoável. É razoável porque a gente precisa desse conforto. Se acostumou, Para dizer, né, que esse mundo é bom. É bom, sim, muitas coisas maravilhosas, mas tem muita dor na neurose. E a gente fica querendo tirar essa pessoa desse lugar. Será que se a gente... Por isso que Nisi da Silveira foi muito feliz, porque ela foi lá, ela escutava o que eles tinham para dizer, ela levava a sério o que eles falavam, ela não os chamava de loucos. Ela até fala isso, que bom a gente tem menos que ser louco. Ela até dizia isso, até faz bem pra gente tá na loucura. Né, Mariana? Você no começo de psicologia aí, você já tá vendo isso, que é bom. Então, assim, existe o quê? Existe uma tendência a gente achar que essa sociedade aqui da neurose é que tá toda certinha. Pelo amor de Deus, a gente vai ver aí com Larissa o mal-estar da civilização, que ela vai retomar na segunda-feira, né, a partir da primeira live. Gente, pelo amor de Deus, não tem nada certo aí, não. Então, a psicose, o autismo, né, a esquizofrenia que vem aí nessa vertente psicótica, nos ajuda muito a gente olhar para uma outra coisa. Será que essas coisas aí, essas estruturas não estão aí mesmo para ensinarem a gente de que não tem uma única forma e não tem a forma certa? Essa consciência que eu estou tendo aqui, ela está povoada também por uma série de possibilidades psicóticas que não se manifestaram. Só isso. Porque a psicose é esse rompimento. A qualquer momento uma pessoa pode psicotizar. Porque ela não aguentou. Ó, gente, olha, isso é fantástico. Porque a psicose rompe, porque muitas vezes a pessoa não aguenta mais essa pressão. Ela não aguenta mais esse mundo que é alguém que está tentando sobreviver ao que está acontecendo. Então ela rompe ali com essa realidade porque não dá conta, porque é demais, porque é violenta. A neurose obsessiva que nós vivemos na sociedade normótica, ela é violenta, ela deturpa, ela é muito perversa. Então, a gente colocar a neurose como algo que é bacana, sabe, é bonitinho, tá arrumado, é perigosíssimo. É perigosíssimo, porque a partir daí é que ela vai fazendo as destruições, né? As destruições nas pessoas, as destruições nas entidades, as destruições nas organizações, como a gente está vendo aí.
Então, é muito importante que a gente entenda essa psicose, talvez, Abraão, como a luz, como a grande luz que ilumina os porões da alma, para que a gente possa chegar a algum caminho de pesquisa e de investigação do que é se individuar. Eu acho que fica assim, a partir da visão do neurótico, é que ele vai dizer se o psicótico individuou ou não. Será que ele pode fazer isso? Será que ele pode transitar no mundo que ele, quiçá, sabe, conhece, assim? Através de onde ele conhece? Agora, ele conhece a possibilidade de, né? Porque a gente está sempre ali no limiar. A gente sempre brinca em psicologia, os meninos começam, né? No curso a se identificar, eles vão começando a se identificar com as patologias. Ah, professora, eu tenho isso. Professora, eu sou isso, eu tenho isso. Nossa, professora, eu sou assim. Aí é um catatal, né? Aí você vai lidar ali com todo mundo. E cada vez que você apresenta uma teoria, uma linha, uma vertente, ele acha que ele tem aquilo. Então, assim, de fato, porque quando se é humano, é a condição patológica. Inclusive, a gente não tem saúde e doença. Eu gosto muito também dessa conversa, que é da perspectiva dos opostos. Quando é que a gente está 100% saudável? Quando é que a gente está 100% doente? Então, aí, ó, as pessoas da saúde são as pessoas mais ameaçadas pela Covid. Olha que paradoxo. As pessoas que cuidam da saúde são as pessoas mais ameaçadas de ficar doentes. Então, a gente está aí transitando na saúde e na doença o tempo todo. E é muito perigoso a gente achar que está saudável, né? Achar que está saudável. A gente tem que cuidar da gente. E eu acho que até essa situação mostrou que a gente não estava se cuidando tanto. Então, a gente precisa se cuidar, mas a gente não... A saúde e a doença é cíclica. Como tudo é cíclico. Nada é permanente. A única coisa que a gente sabe que é verdadeira é a impermanência. É isso, é a única coisa que a gente sabe que é para sempre, é a impermanência. O que é permanente é perigoso. O que é permanente coloca a gente na cristalização das coisas e a gente quer se segurar ao que a gente acha que é permanente. Aí a gente fica na zona de conforto. Por isso que é bom ficar doente. Fica doente porque aí, opa! Aí eu vou ver o que está acontecendo. Eu perdi o fio. Então, eu vou investigar o que aconteceu. A doença é realmente uma grande oportunidade. Não sei se eu respondi, mas vai lá. Então, né, alguns comentários aqui. Algumas pessoas foram falando, assim, recomendações de leitura e tal. Quem quiser dar uma conferida nos comentários, tem algumas referências aqui. Que legal. Obrigada pelo elogio, tia Cris. E Bia tá falando que tá um pouco confusa com a relação entre neurose e autismo. Aí, se a senhora pudesse comentar um pouco sobre... Não, é porque eu que acabei colocando o autismo aí nesse bolo. É porque a gente sabe que existe, né, essa separação. Tem autores que trabalham muito bem com isso, autismo e psicose, né, como estruturas diferenciadas. Porque, veja só, o autismo ainda é muito, né, eu acho que é uma das coisas que mais intriga, né, uma das terminologias, dos estudos mais delicados que a gente tem. Hoje a gente tem realmente uma profusão de teorias, de trabalhos, de publicações, basicamente no autismo infantil, mas eu acho que é um grande desafio, ainda é um grande desafio, né? A gente tentar entender o que é que se passa, como é que é. É porque o autismo não é uma psicose. Então, por isso é que a gente, se for em termos de estrutura, a gente não vai colocar o autismo junto das psicoses, né? Tem uma construção diferenciada. Então, é muito específico o autismo. Então, eu nem me aventuraria a colocar como uma neurose. Eu acho que o autismo tem uma estrutura própria, né, um desenvolvimento próprio, que hoje já tem muitas pesquisas trazendo a neurociência, né, trazendo suas contribuições no sentido de uma perspectiva de uma construção cerebral mesmo, né, tem a questão genética, tem várias pesquisas sobre isso, que nem todas vão bater o martelo para dizer que é isso ou é aquilo. Eu tenho a minha, muito particular, que é de uma dimensão mais espiritual,
né? Eu acho que o autismo tem... Aliás, eu acho que tudo está a serviço da espiritualidade, mas eu acho que o autismo tem uma missão espiritual na Terra. Eu vejo como crianças que têm uma perspectiva tanto eu digo crianças porque a gente vê muito na infância e convive, e a escola tem muita dificuldade de lidar, porque não se enquadra, porque o maior problema, um dos maiores problemas é na socialização. A gente vai ter também questões de linguagem, mas basicamente na socialização, e aí é o desafio de integrar essa criança socialmente. E aí a gente tem algumas referências como Fortaleza Vazia, né? Alguns autores que trazem essa referência de Fortaleza Vazia, que é uma pessoa que tem um mundo próprio e não consegue sair desse mundo e se alimenta desse mundo. E aí eu de novo trago essa questão, até que ponto a sociedade não é hostil com ela, né? Ela não sente uma hostilidade, né? Uma coisa muito, muito perversa da sociedade, e ela se defende ficando no seu próprio mundo. Nós temos traços autistas, né? Nós temos, todos nós, mas todas essas que eu falei aí, eu falei que todo mundo vai se identificando, nós temos vários traços, mas o autismo clássico, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer para as pessoas... É muito angustiante quando você está com o outro e o outro não te traz uma resposta. Aquilo que você, ao seu desejo. Porque o que acontece muitas vezes na estrutura do autista é que ele não atende o seu desejo. Ele não atende a sua demanda. E aí os pais se angustiam, a escola se angustia. Porque na hora que você está ali no diálogo, ele não vem, o retorno não vem, não tem, né, A reciprocidade. A ressonância. A reciprocidade é praticamente zero nos casos clássicos, né? Mas não tem nem a ressonância, que é a possibilidade de você falar e ser entendido e poder ter algum tipo de diálogo. Então, mexe também com a nossa questão narcisista, né? Aí entra Narciso, né? Aí entra esse arquétipo de Narciso, de que a gente precisa estar sempre sendo correspondido. Aí uma mãe que não é correspondida pelo olhar do filho, essa é uma visão muito particular, gente, mas é assim que eu vejo, ela se angustia porque não tem esse olhar do filho de reconhecimento. Eu sei que as mães vão se preocupar com o filho, e vão se preocupar com ele socialmente, mas elas se preocupam também porque não tem esse retorno. Porque aí é psicanálise na veia, né? Não alimenta a ferida narcísica. Não alimenta, né? Não alimenta assim, ou melhor dizendo, melhor colocando, eu acho, Larissa pode me corrigir, mas assim, é uma ferida narcísica que não cura, que não vai curar, né? Não é alimentar, é alimentar com uma possibilidade de cura. E a pessoa vai ficar ali, meu Deus, o que foi que aconteceu, o que que deu errado, e ela fica o tempo, muitas vezes, muito tempo na angústia. E esse tempo que fica na angústia, ela esquece de conhecer aquela pessoa, aquela alma. Porque existe uma perspectiva de que aquela alma deu uma resposta para ela. Não dá a resposta que ela quer. Então ela não quer outra resposta. Então durante um tempo, depois que passa a fase do luto, né, do diagnóstico, a gente tende a querer e tentar trabalhar as famílias na aceitação e conhecer esse filho. E eu sei que é delicado, viu, gente? Porque eu acho que quando as pessoas têm um filho autista, não é brincadeira. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente fica querendo trazer para cá e a gente perde de vista conhecer. A gente precisa acolher os pais, nós profissionais, para ajudarmos a tentar fazer com que eles tentem ver o filho que eles têm, primeiramente. E aprender com esse filho, a transitar no mundo que eles não conhecem. Porque é um convite aos pais a conhecerem um outro universo. Às vezes tem um filho autista e o outro não autista, conhecer esse universo do autista e começar a ver as possibilidades dele e não ficar preso no espectro, porque não é o autista, é o fulano de tal que tem autismo, né? Não é o portador de necessidade. Esse nome até mudou por isso. Não é reduzir a pessoa à doença, né? Isso. E outra coisa que eu vejo com frequência, eu sei que muitas vezes as pessoas não fazem porque querem, eu sei, eu entendo, eu tenho empatia a isso. Mas é querer de qualquer custo, por qualquer custo, que saia desse espectro. E quando a gente quer por qualquer custo que a pessoa seja o que ela não é, a gente invade, ultrapassa a pessoa,
atropela e perde as oportunidades dela ser o que ela é. Dela poder mostrar o que ela é. Quando a gente fica querendo que ela seja o que ela não é. Tem que sair do espectro de qualquer maneira. Então paga profissional de qualquer lugar, do mundo inteiro, vai não sei para onde, descobre não sei quem que descobriu a cura, porque coloca-se como uma doença. Eu peço desculpas, porque eu posso estar... Eu não quero julgar ninguém, mas assim não é uma doença ser autista. Não é uma doença que precisa ser curada. É uma estrutura que precisa ser amada. Que a gente precisa entender que tem uma outra forma de se expressar. Que se expressa se a gente olhar. Mas a gente quer a expressão que a gente construiu dentro do muro da neurose. Quem é o autista, afinal? É a pessoa que tem o autismo ou é quem está de cá querendo que ela corresponda? Então, às vezes me pego muito nessas questões da deficiência, porque eu acho que a deficiência às vezes está em nós, não deficientes. Porque a gente não consegue ver as possibilidades na deficiência. Tanto é que esse nome até é um nome forte, né, pesado, porque está dentro de um padrão que a gente quer que a pessoa... Claro, lógico, né, gente, que óbvio, se uma criança sai do espectro, é uma alegria, porque vem para esse mundo, mas assim, esse mundo não tem dor, não tem tristeza, não tem angústia, não. Tem um texto lindo sobre isso, que eu posso tentar colocar para vocês no Instagram, que é Pedidos de uma Criança Autista. Ele vai falando, porque ele gostaria que o mundo, ele gostaria que o mundo olhasse para ele. Ele vai falando, né, parem de me exigir tais coisas. Porque eu talvez não seja capaz de te dar, mas eu sou capaz de outras coisas que você não consegue nem ver que eu faço. Porque é, de novo, a nossa estrutura normótica que vai colocar dentro de um padrão. E quando a gente coloca dentro de um padrão e a pessoa não entra nesse padrão, a gente mata aquela personalidade. Isso não é só com o autista. Isso, às vezes, eu acho interessante, Mariana, porque às vezes a gente troca a letra, mas assim, isso é com o artista também. A diferença é só de uma letra. O artista também tem essa dificuldade de entrar nesse mundo, assim, né? E às vezes, a possibilidade para o autista, aliás, eu acredito profundamente nisso para todos nós. A possibilidade para a gente sair de qualquer... Sair não é sair, porque aí, ó, eu estou me traindo, tá vendo? Vocês veem que isso está dentro da gente já. Sair no sentido de expressão. Deixa eu arrumar. Deixa eu fazer um remendo. Saída no sentido de expressão. A possibilidade da gente se expressar é arte. Eu não tenho mais dúvida disso. Eu acho que assim, uma escola, uma clínica, sabe, um espaço social que não traz a arte como possibilidade de expressão para qualquer condição humana, está perdendo o bonde da vez. Veja aí as nossas interações, o nosso trabalho do Quem Sabe Faz a Hora. A gente está recolhendo um banco de imagens de artistas, né, de pessoas que estão expressando, né, estão nesses efeitos sublimatórios aí que Larissa vai nos falar, em relação à pandemia. É a saída, gente, a saída no sentido de possibilidade. Saída não é porque a gente vai sair, vai deixar de ser isso para ser aquilo. Saída no sentido de escoar, dessa energia poder ir para algum lugar. A arte é que nos salva. A gente tem que entender que a clínica vai precisar investir e é o que realmente preenche nossa alma. Quando a gente sai, sabe? Quando a gente termina de ver um filme, quando a gente ouve uma peça musical, quando a gente dança, quando a gente pinta, quando a gente tem a possibilidade de ter contato com um material, sabe, plástico, como isso transforma a nossa vida. Aí a gente às vezes fica naquela coisa do suporte do papel, acreditando que aquilo ali é que vai construir o conhecimento de uma pessoa, perdendo toda a possibilidade. Eu não estou dizendo que a gente não vai usar o papel, a escrita, que a escrita, meu Deus, é maravilhosa, é revolucionária. É a entrada do homem na cultura, perfeito. Mas há muitas formas de escrever. Não, a escrita, a arte é uma escrita, é uma linguagem. Eu me empolgo, né? Não, a senhora é ótima. Mas se empolga, mas isso é bom também. É porque o tempo tá chegando ao fim.
Aí, Não, pra não é cortar quatro de e vez de vinte. novo. Para mim é 4h20. É isso, É, só que são, são no 50 meu são minutos, quatro mais ou e 20. menos. 5 minutos, 5 minutos. O tempo está chegando ao fim, mas eu tô bem ligada no tempo. Hoje eu tô bem ligada no tempo. Beleza. E da primeira vez também eu acabei encerrando antes mesmo de fazer 50 minutos. Mas então, assim, você quer mais uma pergunta ou quer que eu vá fechando então? Eu queria falar uma coisa relacionada a isso ainda. Tá. É, até pra gente ir trabalhando isso mesmo que a senhora falou, né? De como lidar com determinadas coisas. Teve uma hora que eu fiz um comentário que às vezes a gente acaba reduzindo a pessoa à doença. Mas qual seria a forma mais adequada, assim, mais ética mesmo, de trazer esse termo, né? Reduzir a pessoa ao transtorno, à doença, ao sintoma, a que exatamente? No caso do Então, autista, que você falou então, que não é legal usar o termo doença. não é legal não, não é uma doença. Não é Sim, uma sim. doença. Peço desculpas, inclusive, pelo meu É um erro. transtorno, Obrigada, né? Ana. Não, tudo Sim. bem, é porque as pessoas usam às vezes esse nome, né? Tá classificado como um transtorno. Transtorno não é doença. Transtorno está realmente. No caso do autismo é bem específico. Eu não colocaria na neurose, não, mas transtorno normalmente está relacionado à neurose. Agora, no caso do autismo, eu acho que ele é singular. Ele é, né, peculiar, particular. Veja só, uma coisa importante aí do que eu estava falando sobre ao invés da gente ficar querendo entender o que é uma coisa ou outra, eu, pelo menos, gente, tenho trabalhado assim na minha vida hoje, se eu puder ajudar vocês, é a gente começar a adentrar nessas coisas. Porque conceituar é importante, mas a gente vai encontrar conceito nos livros. Agora, aplicar, trabalhar, olhar, ter sensibilidade, a gente não vai achar nos livros. Isso a gente vai desenvolver, isso a gente vai aprimorar. E a gente tem que aprimorar isso aqui, dentro da gente, dentro do. Por isso que saber de cor é saber de De coração. coração. Colocar no coração. Saber de cor não é saber na cabeça. Não é bonito isso? Isso é uma Eu lembro metáfora. quando você disse isso pra gente. Eu achei lindo. Colocar no coração. Então, assim, em termos de classificação, você vai encontrar no CID, no DSM-4, você vai encontrar lá a classificação. Mas a gente não tem que lidar com o nome, com a classificação. Eu vou trazer para vocês uma cena daquele filme Pat Adams, acho que a maioria viu, né? Vocês conhecem a história. Todo mundo está falando ali da doença, está tentando ver o que, acho que é uma senhora que está lá com um problema, e os estudantes, os residentes estão anotando a doença. Aí ele é o único que vira para a senhora e pergunta qual o seu nome. Todo mundo acha estranha aquela pergunta, aquela pergunta não cabe. Porque não cabe dentro do estudo da medicina. Claro que eu estou aqui exagerando aquela época, mas assim, a gente ainda vê isso, a gente ainda vê hoje tempos que a gente passa na sala de espera e tempos que a gente passa dentro de um consultório médico. Um consultório médico deveria ser um espaço, sabe, com aspas, mas assim, de um confessionário, de um espaço para a gente se abrir. E a gente chega ali. Às vezes a pessoa que está ali atendendo nem olha muitas vezes para a gente, para saber o que você está sentindo. Eu lembro que uma vez eu visitei um cardiologista, a primeira pergunta que ele fez é, como é que está seu coração? Eu achei uma coisa tão diferente, né? Porque eu falei assim, não, peraí, você está falando assim, se eu fiz algum exame? Não, eu estou perguntando, você está amando? Você está bem? Você está feliz? Seu coração pulsa? Você fica alegre no seu dia a dia? Você chora muito? Eu nunca tinha visto um cardiologista perguntar isso. Acho que todos deviam perguntar. Eu tomei um susto, porque eu não esperava um cardiologista alopata perguntar isso. Então, é a gente olhar para a pessoa, porque isso nenhum livro vai ensinar. E começar e olhar para o outro, seja o nome que tenha, porque foi uma classificação, mas a classificação não pode vir na frente da pessoa. É que nem o doutor fulano de tal. Antes dele ser doutor, ele é fulano de tal. Então não pode vir antes do nome dele. É ele primeiro, é a essência humana. E aí eu como profissional, a gente gosta, quem não gosta, quem não quer, todo mundo quer acolhimento. São os dois elos, suporte, acolhimento, né? Para sair do estigma. Suporte, acolhimento para sair do estigma. Vamos tirar os estigmas e vamos vamos conhecer a pessoa que está ali. Vamos libertá-la desse diagnóstico. Agora eu vou ter que encerrar. Tchau, Tá gente. bom. Obrigada. Obrigada, viu, Pro? Um Obrigada, grande gente, pelos abraço para todo comentários. mundo. Tudo. Segunda-feira, Larissa com Tchau. a gente. Beijo. Tchau, tchau.